Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Sempre que a gente tem essa oportunidade, um privilégio de poder entrar aí no seu estabelecimento comercial, na sua casa, você também que está acompanhando aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, levando a cada semana, tanto pela segunda-feira também, aos sábados, e sábado, na madrugada de sábado para domingo, levando essa palavra que transforma, Nosso programa é Transformando Vidas. Então, meu amado, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande, Ela vai além das ideologias, das filosofias que nós aprendemos por aí, porque a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a penha. Muitas vezes a gente tenta, com nossos argumentos, conquistar uma pessoa, convidar uma pessoa para vir à igreja, e a gente fica pensando, será que eu vou conseguir com o meu argumento? Será que eu vou conseguir? Será que é simplesmente fazendo um convite? Meu amado, use a palavra do Senhor, porque ela já tem esse poder sobrenatural. Use. Todas as vezes que você vai convidar alguém, hoje você tem aí a Bíblia, no teu celular, você tem várias opções hoje. Use a palavra do Senhor, porque ela tem esse poder sobrenatural. Ela vai além de tudo que nós assistimos, de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que nós ouvimos, porque lá em Hebreus 4:12 diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela é uma espada que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então a palavra de Deus tem esse poder. Então quando a gente tem esse privilégio de ministrar a palavra do Senhor, nós ficamos assim muito esperançosos, porque nós sabemos que ela não voltará vazia. Lá em Isaías 55 também diz que ela não volta vazia, da mesma maneira que a chuva quando cai tem o seu propósito, a neve quando cai tem o seu propósito, a palavra de Deus também tem o seu propósito. Então muitas vezes nós ficamos preocupados, puxa vida, será que aquilo que eu preguei, será que vai ter retorno? Se você pregou com aquele propósito dentro da palavra, abriu a palavra, pregou, claro, não é você, a palavra de Deus ela tem esse poder sobrenatural, então ela não volta vazia. Ela também é um martelo que esmiuça a penha. Por que um martelo que esmiuça a penha? Porque existem corações, meu amado, duro, penha é algo assim, é uma rocha muito dura. Então você fala, puxa vida, eu preguei uma vez e parece que não teve resultado. Então não é aquilo que você viu. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. A palavra de Deus tem esse poder, A gente prega, geralmente nós que pregamos aí nos núcleos, pregamos na igreja, pregamos nas células, pregamos no seminário, muitas vezes a gente fica, será que eu consegui ali o objetivo daquilo? E de repente você sai daquela reunião, você sai daquele avivalar, você sai daquele núcleo, daquela igreja, fala, puxa vida, será que teve resultado? Amados, se você pregou a palavra do Senhor, a própria palavra já fala que tem resultado. Então ela não volta vazia, ela jamais volta vazia. Eu também já passei por esse problema, no início do ministério. Você prega, e aí de repente você fala, puxa vida, será que aquela pessoa, ela vai, ela entendeu, ela vai ter uma vida transformada, e a gente tem essa preocupação. Então a palavra de Deus ela já faz, ela já tem esse objetivo, se você pregou a palavra de Deus. Então nós temos, primeiro nós que pregamos a palavra, você que é um líder de célula, dirige aí um núcleo, que nós chamamos de núcleo, mas outros ministérios chamam de ponto de pregação, outros chamam de congregação,
não importa onde está sendo ministrada a palavra do Senhor, ou dentro de uma célula, dentro de um avivalar, e a gente tem aquela dúvida, tem aquela preocupação: será que a palavra de Deus, dentro daquilo que eu preguei, será que eu estou conseguindo o objetivo? A própria palavra já fala que conseguiu o objetivo. Se você pregou dentro de um propósito, ela não volta vazia. Da mesma maneira que a chuva cai na terra, claro que leva um tempo, né? Aquilo ali some, passa aquela chuva, de repente vem o sol, e aparentemente você pensa que não vai dar nada, mas de repente começa a brotar, né? Aquela semente começa a brotar, devido ao objetivo daquela chuva que Deus mandou. Então ele fala em Isaías 55, que da mesma maneira é a palavra. Por isso que nós pregamos a palavra do Senhor, e sim, com a tranquilidade, né, com a certeza, mesmo aquilo que eu não estou vendo, né? Você sai de um culto, sai de uma reunião, puxa vida, parece que eu não vi nada, mas não é por aquilo que a gente vê, é por aquilo que a gente crê, e a palavra de Deus tem esse poder. E hoje nós vamos continuar ministrando a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, e tem muita coisa profunda aqui que Jesus nos ensina dentro desse episódio, no livro de João, no capítulo 11. Mas você vai assistir agora uma vinhetinha da divulgação do nosso congresso em setembro. Eu gostaria que você, meu amado, você é um pastor, talvez está ouvindo aí em outro estado, em outras cidades, né? Aqui fora de São Paulo, e também um circuito onde a TV Poça alcança, e você tem nos acompanhado pelas redes sociais. Entre em contato conosco, eu creio que você vai sair desse seminário muito abençoado. Ali nós não temos propósito nenhum, Jesus é o centro de todas as atenções. Nós não temos ali pregador famoso, nós não temos cantores famosos, não tem nada contra, né? Não tem nada quem faz, quem está levando, não tem nada. Mas nosso ministério aqui é bem simples. São obreiros que estão acostumados a trabalhar assim no meio de usuários de droga, no meio de crime, né? Dentro das favelas. O nosso ministério é bem focado em favela, e Deus entregou esse ministério a nós. Na época que Ele entregou, né, a gente não entendia bem, mas hoje nós entendemos muito bem. Nós trabalhamos aqui em São Paulo, em toda a região, na Grande São Paulo, nas cidades que cercam a Grande São Paulo. Nós temos igrejas, essas igrejas ficam praticamente dentro da comunidade, que nós chamamos de comunidade, muitos chamam de favelas, mas não importa. Então nosso ministério é bem focado nisso. Então no nosso congresso você vai ter contato com esses irmãos que estão acostumados a trabalhar, enfrentar aí, né, todo tipo de situações aí, muitas vezes adversas, pelo fato de nós morarmos aqui em São Paulo e viver, né, nessa adrenalina. E quando as pessoas, por exemplo, fora de São Paulo, elas têm essa preocupação, parece que tem até medo de vir a São Paulo, de entrar numa comunidade chamada favela. Nós não, nós andamos aqui, a nossa igreja praticamente é dentro de uma comunidade. Nós não temos preocupação nenhuma, porque nós cremos na segurança que vem do Senhor. Lá no Salmo 127, sempre eu digo aqui na igreja: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege. Então lá no congresso você vai ter contato com esses irmãos que realmente amam as almas, que lutam pelas almas a semana inteira. Todos os dias nós temos culto, quando não é na igreja, é nos núcleos, trabalha a semana inteira, dentro de um avivamento, dentro daquilo que o Senhor ensinou, tá bom? Então nosso congresso não tem cantor famoso, porque não é a nossa linha. Nós não temos também pregador famoso, também não é a nossa linha disso, tá? Então você vai encontrar ali a única pessoa famosa que eu a conheci há mais de 30 anos, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esse é aquele que vai impactar você, através do Espírito Santo de Deus, impactar, transformar a tua vida, te levar a ser um grande ganhador de almas, tá bom? Então assiste o nosso videozinho do congresso e também a vinheta, para você nos acompanhar pelas redes sociais. Logo em seguida nós retornaremos.
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus apresenta 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Alcançando Níveis Maiores. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Em um lugar que dispensa comentários. Hotel Fazenda Poços de Caldas. Venha conciliar um final de semana agradável e aprender a palavra de Deus ao lado da sua família e de sua célula. Não perca tempo e faça já uma caravana com a sua família, com a sua célula e, é claro, com a sua igreja. 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor, com o Ministério Avivamento para as Nações, reunindo vozes de todas as idades. Para mais informações ou pagamento em até 3 vezes no cartão pelo PagSeguro, acesse o nosso Facebook. 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glórias a Deus. Então, esperamos você nesse congresso, tá bom? Vamos lá para a palavra de Deus. Talvez nesse programa, no outro programa, nós vamos estar estudando essa passagem de João no capítulo 11. João capítulo 11. A morte de Lázaro. Eu vou ler alguns versículos e dentro desses versículos nós vamos pontuando e vamos trazendo, essa palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Então veja bem, meu amado, Jesus ele tinha uma proximidade muito grande, com esses irmãos. Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Então era assim uma forma maravilhosa, como eles recebiam Jesus. Nós lemos aqui que uma das irmãs de Lázaro foi aquela que derramou aquele perfume, aos pés de Jesus e enxugou com seu cabelo, demonstrando ali uma adoração, demonstrando ali um respeito muito grande para com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele era bem próximo, desses irmãos, e de repente Lázaro fica doente. E acontece algumas coisas aqui muito interessantes quando a gente analisa o texto. Então vamos ver o que aconteceu. Versículo 3: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então Jesus foi avisado de que Lázaro estava doente, seu amigo. E vamos ver o procedimento de Jesus com relação a isso, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer de nós, que muitas vezes nós trazemos para a palavra de Deus, nós trazemos ali a vida com o Senhor,
assim, de uma forma muito terrena, muito ali, envolvido naquele espaçozinho nosso, né? Simplesmente naquele. Mas o Senhor, Ele tem um outro propósito. Ele, né, lá em Isaías mesmo fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Então, vamos ver para onde Jesus leva tudo isso. Na realidade, as pessoas, tanto os discípulos de Jesus, também o povoado onde Lázaro vivia, claro que eles queriam que Jesus estivesse ali naquele mesmo dia, não é? Mas vamos ver, versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Então, quando Jesus ouve, ele ministra ali na vida dos seus discípulos e diz: olha, essa doença não é a doença para a morte. Mas na realidade, Lázaro morreu. Se você ler alguns versículos aqui, o próprio Jesus, ele dá a notícia que Lázaro morreu. Então, como que ele diz aqui no versículo 4 que aquela doença ela não acabaria em morte, e ao mesmo tempo você lê alguns versículos abaixo, e Jesus, ele confirma para os seus discípulos que Lázaro havia morrido. Será que Jesus mentiu nisso daí? Ele estava errado? Não, ele já sabia, ele tinha e ele tem a onisciência. Então Jesus, ele era onisciente, ele sabia todas as coisas, porque Deus tem esses atributos: onipresença, onisciência e onipotência. Ele sabia que, por exemplo, aquela situação a qual Lázaro estava passando, da doença, ele ia morrer, mas Jesus, ele não trabalha aqui com essa possibilidade de morte. Tanto é que ele fala, essa doença é uma doença que ele não vai morrer. Então, na mentalidade deles ali, claro que da nossa também, nós vivemos nesse mundo terrestre, e a Bíblia fala que nós estamos de passagem aqui. Jesus também, ele deixa bem claro, quando ele estava falando com uma das irmãs de Lázaro, que ele é a ressurreição e a vida. Então, ele trabalha nessa possibilidade. E versículo 6, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora, por que ele não foi rapidamente ao encontro de Lázaro para ter evitado aquilo? Tanto é que uma das irmãs diz: olha, se tu estivesse aqui, não teria acontecido aquilo. Irmãos, nós precisamos entender os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são diferentes do nosso. Então, quando nós andamos na direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos compreender, né? Nós não vamos já, por que o Senhor não está nesse problema agora? Por que ele chegou? Por que ele não resolve esse problema agora? Esse agora é teu. Agora, o Senhor vai resolver no momento dele, dentro daquilo que ele tem para nós, porque o propósito de Deus, os pensamentos de Deus, o caminho do Senhor é diferente do nosso, irmão. Sempre o Senhor está olhando para algo bem maior, mas bem maior do que aquele mundinho que nós vivemos, bem maior. E muitas vezes nós não compreendemos isso. E nós precisamos compreender. Então, por que o Senhor, ele não foi rapidamente ao encontro de Lázaro para evitar aquilo? Nós vamos entender nos versículos abaixo por que aconteceu tudo isso e por que Jesus, ele não foi imediatamente até o encontro de Lázaro. Nós vamos entender. E através disso nós vamos entender também porque acontecem algumas coisas com a nossa vida que nós queremos que seja resolvido rapidamente. Por que o Senhor não está aqui rapidamente? Porque ele tem algo maior, irmão. O propósito dele é bem maior. Entendamos isso, tá bom? Então vamos seguir aqui os versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Então, dentro da concepção ali, do entendimento dos seus discípulos,
Eles falaram: mas vem cá, tu foi apedrejado naquele local, tu vai voltar para lá? Então vamos entender, lá na frente nós vamos compreender esse texto, e isso vai ser um grande ensinamento para a nossa vida, para aquilo que nós passamos, aquilo que você tem passado, ou aquilo que você poderá passar. Então nós vamos entender tudo isso. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Então não é com relação ao dia de 24 horas, o dia, né? Na realidade, vamos dizer ali, amanhece, né? Nossa cultura aqui, 6 horas da manhã. Então até às 18 horas nós estamos vivendo o dia, né? Dependendo aí do fuso horário, nós estamos vivendo o dia. Por exemplo, quando você fala em termos de Israel, onde eles vivem ali, por exemplo, o dia, às vezes leva ali, né? Às vezes o dia para nós aqui, tem época do ano que em 10 horas é durante o dia, lá não, o dia se prolonga. Então, ele está dizendo aqui, na realidade, com relação àqueles que andam nas trevas e aquele que anda na luz. E ele traz uma comparação do dia, da natureza, para que nós entendêssemos um pouco melhor. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Então ele está falando também com relação àquele povoado, a qual uns dias atrás eles tinham apedrejado o Senhor. Então ele está falando: por que eles apedrejaram? Porque eles estão andando nas trevas. Então a pessoa que anda nas trevas, ela sempre está jogando pedra, né? Atirando. Por exemplo, você, quando entrega a vida para Jesus, você chega na tua casa, né? Não sei como você era uma pessoa totalmente perturbada, de repente você chega na tua casa, você agora é uma pessoa da luz, e claro que vai ter ali, né, luz e trevas, vai ter, né, não vai ter aquele momento ali de felicidade, né, olha, puxa vida, não, claro que vai ter os momentos ali de dificuldade, porque ali houve um choque no mundo espiritual, porque agora você é do dia, né, você é da luz, e eles estão em trevas. Claro que vai ter esse choque espiritual, e muitas vezes eles tentam te apedrejar, eles tentam jogar, fazer calúnia na tua vida, mas Jesus volta lá, e volta agora com um propósito, para que eles pudessem ver aquele milagre. Então, irmão, quando nós entendemos essas coisas, sempre o Senhor vai nos trazer algo bem maior na nossa vida, bem maior. Tá bom? Vamos ler os outros versículos. Versículo 11: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordar. Então aqui ele fala que Lázaro adormeceu, claro que dizendo que Lázaro morreu. E por que ele usa essa palavra adormeceu? Porque ele vai trazer a vida novamente a Lázaro. Ele vai trazer. Então aquele acontecimento ali de Lázaro, aonde Jesus foi apedrejado uns dias antes, aquilo ali também aconteceu e serviu para que o reino de Deus, a glória de Deus se manifestasse naquele local. Então, dentro do propósito, não era simplesmente, por exemplo, a morte de Lázaro, porque Jesus poderia ter ido ali antes de Lázaro morrer. Por que ele espera aquilo ali? Para que acontecesse um grande milagre, meu. Tá bom? Não é que o Senhor está tardando. Ah, mas o Senhor está tardando, né? Tem isso e aquilo. Não é. Ele chega na hora certa. Ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas, meu amado. Talvez você está aí nessa expectativa, né, de fazer esse negócio e está dizendo: olha, ô Senhor, por que tu não está aqui? Ó Senhor, irmão, Deus tem algo melhor para a tua vida, bem melhor para a nossa vida. Nós temos que entender isso. Será que o Senhor atrasou? Claro que não atrasou. Ele sabia o que ia acontecer aquilo ali? Claro que sabia. Ele sabe o que está acontecendo com a sua vida? Claro que sabe o que está acontecendo com a tua vida. Mas entenda, você vê aqui os discípulos e também as irmãs de Lázaro tentando pressionar o Senhor.
não é? E na realidade o ser humano ele quer fazer isso, ele não entende os desígnios de Deus, e nós só vamos entender os desígnios de Deus com a experiência da vida, no dia a dia, não é assim? Vamos entender mais alguns versículos ali. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então você vê que eles não compreendiam, né? Os próprios discípulos de Jesus eram novos, estavam começando a caminhar com ele, igual nossos discípulos, né? Muitas vezes eles querem ditar alguma coisa para nós, né? Você que tem aí vida com o Senhor, já tem vida de oração, vida de compromisso, de ver muitos milagres. Às vezes você traz um discípulo perto e ele que quer ditar as ordens, né? Quer dizer: olha, Senhor, mas tu deveria estar lá antes, não é? Se tu estivesse lá não teria acontecido isso, mas agora, vem cá, o Senhor falou que ele estava dormindo, agora já morreu, por que acontece isso? Então os discípulos, eles não entendem, mas um dia eles vão entender. Eles vão entender os desígnios de Deus, os propósitos do Senhor. Vão, em nome de Jesus eles vão. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Olha como que Jesus, né? Lá no versículo 35 diz que Jesus chorou, e aqui diz que ele estava contente porque tinha acontecido aquilo. Por quê? Porque ele sabia como iria terminar aquela história, como ele sabe como vai terminar a tua história. Tá bom, meu irmão? Então, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então, na realidade, ele fica sabendo que Lázaro morreu, ele demora para chegar naquele local, e essa demora foi de propósito, para que acontecesse algo bem maior, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, ele não perdeu o controle não, nem da tua vida ele perdeu o controle, ele está no controle de todas as coisas, fica ditando coisa para o Senhor, não. Nós que temos que ouvir. Então, no próximo programa, meu amado, nós vamos continuar com essa mensagem, para que entendamos e saibamos esperar o tempo do Senhor, tá bom? Nada está fora do alcance do Senhor, Ele sabe todas as coisas, e a gente vê as pessoas, por exemplo, iniciando no ministério, na vida com o Senhor, né, se precipitado, tentando ditar alguma coisa para Deus, até pressionando, né? Você que é pastor, que está me ouvindo, quantas vezes você é pressionado por um discípulo que está ali na igreja, começou agora, e ele tenta ditar, né? Porque ele está vivendo ainda, né, na carne, está vivendo aquela questão, né? Está apavorado com a situação, muitas vezes dizendo: por que o Senhor demorou? O Senhor não demora não, o Senhor chega na hora certa, é porque Ele tem propósito na sua vida. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que nos orienta, que nos fortalece, que traz uma consolidação cada vez maior, Senhor, dentro do teu propósito. Muito obrigado por tudo, cada texto da tua palavra, Senhor, cada texto é uma maravilha muito grande para a nossa vida, meu Pai. Muito obrigado por essa pessoa que está nos assistindo, ela possa, meu Pai amado Deus, entender, Senhor, que tu não atrasa, tu chega na hora certa, Pai amado Deus. Amém. Até o próximo programa, meu Pai.